Depois dos 30, eu decidi que eu ia fazer algumas coisas e que iam ser realmente prioridade na minha vida. Eu vou te contar quais são elas. Talvez faça sentido aí para você também. Bom, uma delas era construir a minha voz aqui no digital. Então, eu decidi que eu ia sair um pouco do Instagram e ia vir mais pro YouTube e às vezes vou pro TikTok, mas eu quero mesmo estar mais presente aqui no YouTube. Inclusive, minhas senhoras e senhores, eu coloquei uma meta bem audaciosa da minha parte, que era gravar 100 vídeos, né? Eu tô arrasando, porém, é, com o objetivo, né? Então eu falei, poxa, eu vou gravar 100 vídeos, não sei como esse negócio vai ser, mas eu vou. Então, um dia de cada vez. Toda vez que eu vou sentar para organizar o conteúdo de um vídeo, eu trago elementos aqui dos meus pensamentos, experiência, alguma coisa que aconteceu na minha vida. Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos, eu contei um pouco sobre o meu dente do siso que eu tirei aqui. Eu falei o que eu aprendi com esse episódio aí da minha vida. Então, essa meta de gravar é inclusive de entender que tipo de assunto eu gosto de falar, que tipo de assunto as pessoas também estão buscando, mas muito mais do que o externo, era eu entender nesse processo, né, me familiarizar com a câmera, entender que eu estou falando com outras pessoas, era poder me observar, ver meus vídeos, entender como que eu falo, como eu me comunico, melhorar minha comunicação. Então, não é só gravar 100 vídeos, não é só construir algo no digital, mas eu quero usar esse projeto, né, da minha vida para me conhecer, para eu entender o que que eu falo, o que que eu penso e, sabe, o momento para eu dar uma calma, senhora, vamos entender o que que passa nessa cabeça aí. Até porque, como eu leio bastante, não é legal eu pegar esse conhecimento, né, e ficar só para mim. Eu quero muito transmitir e aprender a transmitir isso para as pessoas, tá? Então, primeira meta aí, gravar os 100 vídeos aqui no YouTube. Depois, outra meta é não parar o meu diário, tá? O meu diário é o momento que eu paro praticamente todos os dias. Quando eu não consigo, num dia ou no outro eu já volto, sento e faço. Que eu escrevo realmente, hoje é dia tal, de tal mês, tal ano, o dia da semana, e aí eu trago elementos que eu percebi que me marcou, tanto emocionalmente, ou trago algum insight que eu tive, ou sei lá, eu escrevo, invento uma poesia, uma oração, alguma coisa que eu comece a criar, tá? Então, esse processo de criar, de observar, de escrever, ele tem feito parte da minha vida e tá sendo, assim, muito importante pro meu processo de autoconhecimento, tá? Eu já escrevo há muitos anos, tenho cadernos ali guardados já de muito tempo que eu escrevo, mas isso é uma coisa que depois dos 30 anos eu não quero perder, tá? Até porque a gente tem um certo preconceito do diário, né? Porque parece ser algo lá da infância ou de adolescente. Mas se você parar para observar, o diário ele é um registro da sua vida. Ele imagina um dia que você não estiver mais aqui, alguém ler esses registros, sabe? Não sei, eu tenho isso na minha cabeça de que mesmo eu fazendo agora, não vejo nenhum resultado imediato, nem sei se eu quero resultado com isso realmente, até porque isso me ajuda a me conhecer, né, a me entender. Mas que lá na frente isso vai servir, até porque, gente, eu lembrei de uma coisa. Os cadernos que eu tenho de 3, 4 anos atrás, eu pego para ler e eu vejo o quanto eu mudei.
eu vejo o quanto eu aprendi, principalmente a parte emocional, o quanto rico de informação aquele diário tem para me dar, que quando está acontecendo ali no calor do momento, você não consegue entender. Então, o diário, ele me ajuda nesse sentido, a dar clareza, né, a trazer aquela segurança. Então, quando tudo tá perdido, que eu não sei para onde eu vou, tá um caos, o diário é um momento de segurança, ali onde eu me apoio para saber qual decisão tomar, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou agir das próximas vezes, tá? Outro ponto também que eu coloquei, que eu ia sim dar vida aos projetos que eu tinha na minha mente. Eu ia começar a fazer, nem que fosse devagar, e mesmo que eu não tivesse todas as informações, tudo que eu gostaria de ter, mas a criar o meu produto no digital, que é uma jornada de autoconhecimento. Isso faz parte da minha vida, eu já percebi que não tem como tirar, eu realmente gosto de estudar e eu tenho prazer de poder falar sobre isso, aprofundar temas de autoconhecimento, de, de presença, enfim, de expansão de consciência e não como, sabe, não pensando que uma pessoa assim seja mais inteligente do que as outras ou superior, nada disso. Isso não é um parâmetro, sabe, de inteligência. Até porque eu tô aprendendo a conviver comigo primeiro, para depois eu poder passar alguma coisa para as outras pessoas. Então, a gente tem um certo preconceito com isso, né, de pessoas que às vezes estudam, ensinam sobre autoconhecimento e expansão da consciência, mentalidade, tudo isso. E eu queria tirar essa percepção de que não tem nada a ver, sabe? Tá todo mundo correndo ali atrás do seu, querendo ser melhor. Eu tenho certeza disso, tá todo mundo querendo ser melhor. Mas vai ter coisas que você precisa fazer e ninguém vai poder fazer por você, né? Então, muitas vezes a gente não faz, a gente deixa passar e não faz. E o autoconhecimento, para mim, tem sido isso. É aquilo que ninguém pode fazer para mim. Só eu que posso fazer, tá? Então, esse projeto está tomando forma, eu estou criando ele. Eu estou dividindo as aulas. Cada aula está sendo criada, assim, com, com calma, sabe? Poxa, com delicadeza ali. Eu quero ser muito mais do que intelectual, mas ser humana mesmo, né? Até porque não tem fórmula pronta. Cada um tá passando por um momento específico da vida, cada um tá no seu corre, cada um quer uma coisa, eu não sei o que a outra pessoa, né, do lado de lá quer. Eu imagino que a gente atrai pessoas, né? Acredito nisso, que nós atraímos pessoas, estamos com pessoas na mesma frequência, então pode ser que eu tenha pontos que algumas pessoas também tenham em comum e elas às vezes estão buscando alguns pontos em comuns, mas não é tudo. Cada um gosta de uma coisa, quer uma coisa, e a intenção é mesmo me conectar com essas pessoas que gostam de aprender, que querem se conhecer melhor e que vê um sentido nisso, tá? Outra coisa também que eu me propus a fazer esse ano, com os meus 30 anos, que é voltar a estudar. Então, além das leituras que eu faço, que eu me considero uma autodidata, né? Pelo fato de eu pegar assuntos e estudar mesmo profundamente e querer descobrir ali as coisas sozinhas. Mas eu decidi estudar com o apoio de professor, que é a psicanálise. Então, eu decidi fazer psicanálise, entrar nesse curso, quero finalizar, está sendo muito bom, já estamos no 3º mês do curso, estou aprendendo muita coisa sobre o nosso aparelho psíquico, como a gente pensa, como que ele é formado, está sendo muito legal e está agregando ainda mais no meu curso aqui, né, nesse projeto da jornada de autoconhecimento, e estou colocando isso em prática, tá?
Quando eu estiver mais formado, com certeza eu vou oferecer para vocês. E eu quero muito que faça parte da vida de outras pessoas que também desejam se conhecer e tem esse sentido de vida, tá? Então, esses são alguns pontos que eu estou fazendo depois dos 30 anos e alguns eu já fazia, que era já gravar vídeos, né? O diário, agora é o produto digital, esse eu não fazia, então eu tô fazendo agora. E o estudo da psicanálise, que eu coloquei nesse ano também, mas é tudo voltado mesmo para mim, né? Na forma de me conhecer e isso poder trazer transformação na vida das outras pessoas também, tá? Até o próximo vídeo, eu espero que faça sentido para você também e que você, se você tiver algum objetivo, uma meta aí, não precisa ter 30 anos não, que você tenha coragem de colocar em prática.